A Bíblia Sagrada, o livro que eu tenho aqui nas minhas mãos e que eu entendo que você também tem nas suas mãos e que acabamos de estudar vários versos, este livro é uma obra do Espírito Santo. Ele falou por meio de seres humanos inspirados pelo próprio Deus para que escrevessem as palavras que nós encontramos aqui na Bíblia. Há um fenômeno do qual nós tentamos entender e compreender, mas aqui está a revelação completa de Deus para toda a humanidade. O que Deus nos entregou aqui é suficiente para qualquer ser humano encontrar a salvação. Nestas páginas, a vida. Nessas páginas, há amor. Nessas páginas, a salvação. Este livro aqui tem muitas utilidades. E eu quero ler um texto com você que está em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz assim a Bíblia, toda a Escritura. Escritura é um sinônimo para a Bíblia. Significa a mesma coisa. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. Inspiração é esse fenômeno que eu acabei de lhe explicar. Deus, ele revela-se aos seus profetas, ele se revela aos autores bíblicos que recebem a revelação, compreendem a revelação e então eles se assentam para escrever aquilo que Deus lhes revelou. Este ato de sentar-se para escrever, ele necessita da inspiração para que transmita de maneira fiel aquilo que Deus revelou. Ficou claro para você? Ou seja, Deus não apenas revela e deixa o profeta escrever o que ele acha que deve escrever. Não. Deus auxilia o profeta a escrever. Ele escreve com as suas palavras, ele escreve no seu próprio idioma, ele usa os verbos que ele estava mais acostumado, mas Deus conduz para que o conteúdo da revelação seja exatamente preservado na hora da escrita. Então, esta é a inspiração. O que Paulo está nos dizendo aqui é que toda a Escritura é inspirada por Deus. Os 66 livros da Bíblia, todos eles foram inspirados pelo Senhor. Não tem um livro aqui na Bíblia que reflita palavras de homens, palavras de mulheres. Aqui encontramos a essência daquilo que Deus tem para nós. Portanto, eu não posso considerar uma parte da Bíblia mais inspirada do que outra. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, do começo ao fim. Algumas pessoas que às vezes dizem assim, existem 2 testamentos na Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Para os nossos dias, o que está valendo é o Novo Testamento. O Antigo Testamento já passou, o Antigo Testamento é antigo, por isso que já não é moderno. Então deve ser olhado apenas como um registro histórico. E o que está valendo para nós hoje é o Novo Testamento. Não, fuja disso. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É óbvio que existem registros históricos importantíssimos na Bíblia, mas não é isso que nós buscamos quando lemos a Bíblia, porque aqui está a palavra de Deus. A história ajuda a entender a ação de Deus na humanidade. Mas não é apenas a história em si, é a palavra do Senhor, é a revelação de Deus. Por isso Paulo diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. Gênesis é tão inspirado por Deus quanto Apocalipse, o primeiro e o último livro da Bíblia. E para que serve a Bíblia? Olha o que Paulo diz, e útil para o ensino. Há muita coisa para se aprender da Bíblia, mas preciso lhe dizer que a Bíblia só pode ensinar para aqueles que querem aprender. Se você não quiser aprender, a Bíblia pode ensinar, mas não vai ter efeito nenhum, porque você precisa escolher aprender da Bíblia. Então ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão. Há momentos e situações da vida que, ao ler a Bíblia, você encontrará Deus dizendo, não, cuidado, não vá por aí, não faça isso, não coma aquilo, não beba aquilo outro, não ande com essas companhias, porque a Bíblia repreende. Não só repreende, como ela educa na justiça, ou seja, ela mostra o que é certo e o que é errado.
Nem todos os exemplos que encontramos na Bíblia são exemplos positivos. Há exemplos negativos aqui na Bíblia. Há gente que fez coisa que não deveria fazer. Há relatos tristes na Bíblia. Obviamente, esses relatos tristes, eles mostram para mim e para você o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é bom. E ninguém vive tempo suficiente nesta vida para cometer todos os erros e aprender com os seus erros. Portanto, nós aprendemos com os erros dos outros. Eu olho para a Bíblia, encontro histórias tristes, eu aprendo com aqueles que erraram para que eu não cometa os mesmos erros. E diz o finalzinho do verso: a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É isso. A Bíblia ajuda-nos a sermos pessoas melhores. A Bíblia é a nossa bússola que mostra o caminho do qual devemos trilhar. A Bíblia, ela ilumina o nosso caminho. A Bíblia, ela me acompanha em todos os momentos para me ajudar a saber o que é certo e o que é errado. Mas mais importante do que ter uma Bíblia é estudar a Bíblia. Mais importante do que saber que a Bíblia é a palavra de Deus é fazer da palavra de Deus algo real, prático, experimentado na sua história. Portanto, não guarde a Bíblia numa gaveta. Não coloque a Bíblia como um objeto de decoração em sua casa, aberta no Salmo 91, por exemplo. Mas leia a Bíblia, estude a Bíblia. Acompanhe as grandes revelações de Deus na Bíblia, porque eu tenho certeza que a sua vida será melhor. E como é que eu tenho certeza? Não, porque a minha vida tornou-se muito melhor por causa da Bíblia. Assim, eu posso lhe dizer que a sua também se tornará muito melhor por causa da Bíblia. Você aceita a Bíblia como a palavra do Senhor? É seu desejo ler a Bíblia? Está no seu coração a vontade de continuar a série Jesus Restaurador da Vida e descobrir outras revelações mais que Deus tem para você? Sim? Se é o seu desejo, ore comigo. Pai de amor, Deus querido, eu te agradeço pela Bíblia, pela tua palavra, porque ela nos inspira, porque ela nos ilumina, porque ela nos capacita e ela nos mostra a tua vontade para a nossa vida. Por isso, Pai, eu coloco a vida desta pessoa que ora comigo neste momento nas tuas mãos. Confirme a decisão de continuar estudando a Bíblia em nome de Jesus. Amém. Bem, chegamos no final do nosso primeiro estudo e eu quero chamar a atenção a você na terceira página do primeiro estudo, e você vai ver que em todos os outros estudos, sempre na terceira página, você vai encontrar um estudo adicional. E esse estudo adicional envolve comunhão, relacionamento e missão. Há tarefas importantes que você pode ir fazendo nos próximos dias até o segundo estudo, depois assim consequentemente. Você tem textos bíblicos para você ler e se aprofundar ainda mais, tem tarefas para você executar no relacionamento com outras pessoas e aquilo que tem a ver com a missão. E missão é compartilhar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Portanto, temos um compromisso marcado no estudo número 2. A gente se vê. Um grande abraço. Até mais.